Amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos dar início à nossa reunião, como fazemos todas as quarta-feiras, para que possamos meditar na palavra de Deus e posteriormente vamos estar orando conforme o Senhor tem nos orientado. Convido então você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículos 17 ao 19, que diz assim: Mas a graça de Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano por causa da fraqueza da carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para santificação. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que estivéssemos reunidos para meditarmos na Tua Palavra e também estarmos orando, assim como o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando para estarmos atentos e realmente estarmos dispostos a contemplar a Tua Palavra e nela meditarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, então vamos meditar nesse trecho da Palavra de Deus e posteriormente vamos orar. Hoje se fala muito em radicalismo e cada um tem a sua própria definição. Mas a palavra radicalismo é derivada da palavra radical e radical vem da palavra raiz. Então, como cristãos, salvos e justificados em Jesus, precisamos viver a raiz, ou seja, a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como temos sido exaustivamente exortados, e isso para o nosso próprio bem, pois como seres humanos somos falhos e inconstantes, e assim precisamos estar conscientes da necessidade contínua de buscarmos o conhecimento aprofundado do Senhor Jesus, como também da sua santa palavra. O mundo em que nós vivemos oferece muitas situações que são completamente divergentes da palavra de Deus, as quais precisamos resistir e descartá-las do nosso viver. Como citei, fomos justificados e assim perdoados dos nossos pecados em Cristo Jesus, que é o nosso eterno Salvador. Então, como eleitos pelo próprio Senhor, somos consagrados a Ele. E assim, não podemos permitir que esse mundo venha a nos seduzir e nos fazer deixar de olharmos para o Senhor Jesus e então negligenciarmos os seus ensinos, assim como os seus propósitos para as nossas vidas. Nesse ponto, precisamos sim ser radicais, pois o Evangelho de Jesus é, na sua essência, radical e único, onde não há nenhuma probabilidade de mudança, acréscimos ou subtração dos seus escritos. Como lemos lá em Apocalipse, no capítulo 22, os versículos 18 e 19, que diz assim: Dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então são as palavras, do apóstolo João,
Porém, infelizmente, um grande número de pessoas que insiste em manusear a palavra de Deus conforme os desejos do coração humano e não regenerados pelo poder do Espírito Santo, e assim adaptá-la aos seus desejos corrompidos pelo pecado, interpretando o texto sobre a ótica humana e, como eu disse, não guiados pelo Espírito Santo. Assim, a palavra de Deus, na sua totalidade, não pode ser negligenciada pelo cristão, onde todos aqueles que foram lavados e justificados no sangue de Jesus vertido no Calvário devem se posicionar exclusivamente em Jesus e na sua palavra, numa decisão radical e precisa, buscando a santidade e esta preconizada pelo Senhor, como lemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 3 ao 7, que diz: portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende ao autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldeis aos desejos que tinhais em tempo passado, na vossa ignorância. Mas sede vós também santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. A razão para buscarmos a santidade não se trata apenas de um mandamento, mas é preciso um reconhecimento da santidade do Senhor Jesus, a qual deve ser vista em todos aqueles que são chamados para segui-lo e servi-lo com sinceridade e amor, buscando viver de acordo com a sua palavra e os seus ensinos. O cristão deve ter, evidentemente, ouvindo o guiar do Espírito Santo, a habilidade e assim superar as astúcias do nosso inimigo e ser mais esperto do que aqueles que são do mundo e não cair nas suas ciladas e prerrogativas do pecado. Esse fato foi citado pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 20, quando ele disse: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como a serpente, e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por meio de vós. Então, um posicionamento radical em Jesus envolve muito mais do que simplesmente dizer-se cristão. Envolve uma mudança, e essa radical também no seu estilo de vida, buscando efetivamente viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo em santidade, buscando ser um exemplo na igreja, como também em qualquer outro lugar, em suas ações e em suas palavras. Além do seu amor a Deus e ao seu próximo, como por diversas vezes também fomos exortados, precisamos realmente se deixar sermos transformados pela ação do Espírito Santo, buscando o abandono de atitudes e comportamentos que desagradam a Deus e também buscando viver de acordo com os princípios bíblicos. Relembrando as palavras de Jesus aos seus discípulos:
lá em Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Assim como o sal preserva e adiciona sabor aos alimentos, os cristãos devem ser uma influência positiva na sociedade, combatendo a deterioração moral e dando sabor à vida nesse mundo. Somos luz, e essa luz é o próprio Jesus Cristo vivendo através de nós, mostrando a esse mundo onde não há nenhuma perspectiva boas, que Ele, Jesus, é o único e maravilhoso caminho para a salvação. E assim o resgate desse modo corrupto de se viver, mostrando e testemunhando a esperança, o amor e a verdade. Um posicionamento radical em Jesus nos leva à perseverança na fé, mesmo nas dificuldades, pois sabemos que nesse mundo as teremos, buscando a Deus em oração e meditando na sua palavra. Nos leva também ao amor e à obediência aos seus mandamentos, que são fundamentais para a vida cristã. Esse posicionamento nos impulsiona a viver de acordo com a vontade de Deus e servindo-o com dedicação e amor. Também nos leva ao reconhecimento da nossa própria fragilidade e assim, quando erramos e pecamos, temos a disposição para pedir o perdão, não apenas com palavras, mas com um sentimento de arrependimento e humildade, pois como temos aprendido, temos a Jesus como nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Porém, esse sentimento de arrependimento, esse sentimento de humildade deve ser da mesma forma que foi mostrado pelo apóstolo Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, que diz assim: então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. O cristão não deixou de ser humano e, por isso, neste mundo, comete pecados. Mas a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é se esse sentimento mostrado por Pedro é o mesmo que temos diante do Senhor quando falhamos, quando nós pecamos. Me refiro ao arrependimento pelo fato de termos errado, sendo que normalmente nós erramos e por isso pedimos perdão. Quando deixamos de meditar e orar e ouvir a direção do Espírito Santo, e então, por isso, nos sentimos arrependidos dessa negligência, de não ouvirmos o guiar do Espírito Santo em todo o tempo. Pois Pedro creu em Jesus como seu Salvador e Senhor antes desse fato. Diante do medo de ser preso, ele errou. E isso fica claro quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 17. Como era a vida de Pedro. Diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás no céu. Então nós vemos que Pedro sim tinha um coração voltado para o Senhor. Pedro recebeu essa verdade pela ação de Deus em sua vida. Creio que ele realmente amava o Senhor e o servia de coração, e por isso o arrependimento foi verdadeiro e sincero diante do Senhor. O que eu quero meditar com os irmãos também nessa noite é que pecamos sim, mas precisamos nos arrepender disso, pois apesar de sermos vulneráveis, tivemos, como nós temos aprendido na escola dominical, tivemos a escolha de não pecarmos e assim negligenciando o que temos aprendido e dessa forma demonstraremos amadurecimento cristão, ou seja, nós vamos estar amadurecendo quando compreendemos e conscientemente declaramos: eu errei e preciso me arrepender diante do Senhor, desses atos, dessas falas que eu fiz, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Um outro ponto a ser considerado é o nosso modo de pensar, agir e falar. Como podemos ler também lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, que Jesus diz assim: ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Então, todas as nossas palavras, todas as nossas promessas, principalmente aquelas feitas ao Senhor, têm que ser cumpridas. Nós não estamos brincando de igreja, nós somos o povo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar atento àquilo que nós fazemos, àquilo que nós falamos. Então, o falar, o agir, o pensar do cristão deve ser analisados e pesados através do guiar do Espírito Santo. O que fazemos tem que ser temperados na palavra de Deus, assim antes de serem executados. Amém? Nós precisamos realmente nos posicionarmos radicalmente em Jesus Cristo. Essa é a maneira de agir neste mundo do cristão. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa palavra, espero realmente que Deus tenha falado ao teu coração, que você possa ter compreendido e que sejamos radicais, porque o Evangelho de Jesus é radical. Ele não muda com as circunstâncias, ele não muda de pessoa para pessoa, ele é único, ele é radical, ele é sempre o mesmo e assim deve ser a nossa vida, radicalizados em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor. Amém? Então eu convido a todos que mediante essa meditação nós estejamos orando por cada um de nós, orando pela igreja, para que todos tenham um verdadeiro posicionamento radical em Jesus Cristo. A igreja precisa se posicionar. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se posicionar somente em Jesus. Como nós aprendemos, ele é o único caminho ao Senhor. Amém? Então nós vamos orar agora.
Vamos orar também pelos pedidos que os irmãos têm feito e vamos estar orando pela igreja perseguida, assim como fazemos todas as quarta-feiras. Amém? Que Deus continue abençoando. A todos uma boa noite de descanso. Mas antes, vamos orar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.